Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor, saudade de vocês desde o trimestre passado que nós estivemos trazendo para você subsídio da última lição, da lição de número 13. Hoje nós estamos aqui para fazer uma apresentação para você, trazendo para você aqui a apresentação do segundo trimestre de 2017. É um trimestre que vem com uma lição maravilhosa. Nesse trimestre nós temos a missão de refletir sobre o caráter cristão. Sabemos que Deus fez o homem íntegro, com personalidade, caráter, puros e santos. Porém, com a queda, o pecado deformou toda a sua constituição espiritual, emocional, física, social. E nós começamos na primeira aula com o tema da formação do caráter humano. Demonstramos que houve uma deformação do caráter do homem pelo pecado, levando o ser humano a distanciar cada dia mais e mais de Deus. Com isso, o caráter humano tem se deteriorado ao longo dos séculos a ponto de tornar-se pior do que os ímpios do período antediluviano ou de Sodoma e Gomorra. Logo de início, demonstramos que a intervenção de Deus através da salvação em Cristo Jesus, o caráter do homem pode ser redimido e transformado pelo Espírito Santo. Paulo diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nesse conteúdo, meus queridos, que nós estamos aqui apresentando para você, na nova lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos o exemplo de homens e mulheres de Deus que se tornaram um exemplo de referenciais para a vida cristã em todos os tempos e lugares. Começamos com Abel, que agradou a Deus com o seu caráter santo. Depois vemos o exemplo de Melquisedeque, uma figura enigmática, porém de exemplo marcante na história do Antigo Testamento. Vemos também Isaac e Jacó, dois patriarcas descendentes de Abraão, que forjaram a história do povo de Israel, cada um a seu modo e participação. Completando a lista de personagens masculinos, nós veremos o testemunho de Jonatas, filho de Saul, que não seguiu as pisadas do pai, mas preferiu ser fiel a Deus em sua jornada. Na sequência, veremos os exemplos de mulheres de Deus que marcaram a história sagrada de forma efetiva e impactante. Veremos o testemunho de Ruth, uma mulher estrangeira que entrou para a genealogia de Jesus, contrariando os paradigmas de seu tempo e de sua história. Depois teremos o testemunho, o exemplo de vida de Abigail, uma mulher sábia e conciliadora. Logo após estudaremos sobre Hulda, a profetisa que foi usada por Deus para proclamar juízo sobre a impiedade de seu povo. Em seguida teremos a lição de vida de Maria, a irmã de Lázaro, amigo de Jesus. Veremos também a chamada divina e o exemplo de Maria, que se tornou a mãe de Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. E concluindo, nós teremos os dois últimos personagens em estudo. José, o pai terreno de Jesus, que se revelou um homem íntegro, fiel e obediente a Deus. E finalmente, teremos o exemplo de vida, ministério e morte de Jesus, que se fez homem para salvar o homem perdido. Que os personagens a serem estudados sejam exemplos e referências para a igreja do Senhor Jesus nesse tempo difícil, em que os homens escolhem ídolos e celebridades, que nada tem de exemplo para o cristão, especialmente para os mais jovens e crianças. Filhos de crentes não sabem sequer o nome dos 12 apóstolos de Jesus, mas sabem de cor os nomes de atores e atrizes de TV, de programas infantis, de novelas e de outros. É tempo de despertamento. A vinda de Jesus está próxima. Não vamos viver a vida apenas como um entretenimento, mas vamos viver uma vida na presença de Deus. E o comentarista da nossa lição do segundo trimestre, eu não poderia deixar de falar um pouquinho dele,
é um mestre a serviço do Reino de Deus. Pastor Erinaldo Renovato é um educador por excelência. No meio secular destacou-se como professor universitário e administrador. Já no meio evangélico, não demorou a despontar como escritor, comentarista bíblico e apologeta da fé cristã. Suas palestras sobre ética sobressaem pela ousadia, coragem e por uma sólida fundamentação nas Sagradas Escrituras. Todavia, o que temos a destacar na vida do pastor Renovato não é propriamente a experiência acadêmica, que é vasta, nem a pedagogia, que é admirável, mas o seu testemunho pessoal, que tem mostrado ser um grande homem de Deus, tanto no Brasil e no exterior, onde tem recebido convites para várias palestras e tem demonstrado a sua verdadeira fé, a sua verdadeira vida na presença de Deus. Então fica aqui a nossa apresentação do segundo trimestre de 2017, que Deus esteja te abençoando, continue conosco, compartilhando os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e deixa Deus trabalhar na sua vida de uma forma grandiosa nesse segundo trimestre. Amém.